Muito bem, 8 horas e 47 minutos, a gente continua aqui com a nossa série especial de entrevistas com os pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Manaus. Hoje, a gente recebe aqui nos estúdios da Band News Difusora FM o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, ele que vai lançar hoje a pré-candidatura oficialmente à reeleição em relação à Prefeitura de Manaus e está conosco aqui, gentilmente cedeu parte do seu tempo para falar conosco, falar com a população sobre projetos, sobre questionamentos e sobre, claro, a conjuntura política. Afinal, é ano de eleição e isso também nós queremos saber. Prefeito Davi Almeida, seja muito bem-vindo conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom dia aos ouvintes, internautas. Estou à disposição de vocês para a gente falar sobre a nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade. Muito bem. Temos aqui a Paula Litaif, Jenny Brisso, vocês ouvintes que estão acompanhando, para iniciarmos essa entrevista e, como costume, como padrão, a gente vai na próxima meia hora falar sobre eleições, falar sobre projetos para Manaus. Prefeito, a gente tem uma divulgação da própria Prefeitura de que 2.700 ruas foram asfaltadas, foram recuperadas totalmente pelo programa Asfalta Manaus. Mas ainda assim, há muito questionamento por parte da população, por opositores, em relação ao número que havia sido divulgado inicialmente, que era o número de 10 mil ruas. Essa era a meta do programa Asfalta Manaus. E esse questionamento é o seguinte: o que aconteceu para não chegar a esse número de ruas asfaltadas? E eu lhe pergunto, eu faço esse questionamento no contexto também das eleições. O senhor lançando hoje uma pré-candidatura à reeleição. Como o senhor pode falar com a população de Manaus em relação a esse número que não foi alcançado, a esse número que inclusive ficou bem afastado dos 10 mil? Como falar para a população, para o eleitor, para as pessoas que vivem na capital amazonense, nesse contexto de querer dar continuidade ao seu projeto, ao seu mandato na Prefeitura de Manaus por mais 4 anos? Obrigado pela pergunta. Vamos lá, o parâmetro. A gente precisa de um parâmetro. Quando nós assumimos, nós tínhamos um levantamento que a gestão anterior do prefeito Arthur, que fez um belo trabalho. Eles conseguiram recapear 865 ruas. Foi o maior programa de recapeamento da história de Manaus. 865 ruas, que foram as ruas principais. Ele fez um belo trabalho nessa área. E nós, quando entramos aí, nós fomos fazer um levantamento. Nós temos mais de 16 mil ruas na cidade de Manaus. E eu fiz um desafio na equipe. Por que não a gente trabalhar aí para fazer 10 mil ruas em 3 anos? E nós fizemos esse desafio. Então, 2022, 2023, nós já recapeamos 2.700 ruas. Lançamos o Asfalta Manaus 2024 para recapear mais 2.300 ruas. Já estamos em andamento com esse trabalho. E eu vou falar aqui algo para você que a gente precisa entender. São 10 mil ruas recapeadas e recuperadas. Em 2022 e 2023, nós chegamos a quase 3 mil ruas recuperadas. Vou dar exemplo de ruas recuperadas. Nós recapeamos ali a Alameda Cosme Ferreira. Você que transita sabe disso. Da Bola do Coroado para a Bola do São José. Só que hoje, nós fizemos isso ano passado. Hoje, a via já se encontra com alguns problemas, com alguns buracos em função da nossa base, que ela é muito difícil você trabalhar a base aqui na nossa cidade. Então, essa rua ela vai ser recuperada. Nós vamos colocar um pano, recuperar essas áreas. Então, existem ruas recapeadas e ruas recuperadas. Eu volto aqui à tratativa. Já fizemos mais de 2.700. O nosso planejamento 2024 é mais 2.300 ruas. Já recuperamos quase 3 mil ruas e a nossa meta ainda até o final do ano é, além de recapear 2.300, é recuperar 2 mil ruas. Com isso a gente chega bem próximo, talvez alcance a meta das 10 mil ruas até o final do ano, até o dia 31 de dezembro desse ano. Qual que foi a maior dificuldade, prefeito, em relação a esse planejamento? O senhor falou, por exemplo, sobre o parâmetro de 800 ruas na última administração, que havia sido o maior número, e chega então a esses 2.700, que é bem acima desses 800. Mas qual foi a dificuldade de conseguir alcançar, por exemplo, números maiores em relação a isso? Na verdade, são uma questão financeira mesmo, né? Então, você tem um planejamento para asfaltar e você... É uma cidade que a gente está gastando mais dinheiro para recolher o lixo do que para asfaltar as ruas. A gente precisa trabalhar uma consciência muito grande com relação a isso.
tudo que se arrecada com IPTU, eu não consigo pagar nem a coleta do lixo na cidade de Manaus. Inclusive, isso é tema de uma entrevista que eu devo ter aqui nos próximos dias sobre economia. Eu poderia fazer um patamar para asfaltar mais 1.000 ruas, 1.500 ruas e já teria conseguido o maior número de ruas recapeadas, mas nós não nos limitamos por baixo, nós colocamos o sarrafo bem lá em cima e essa meta de 10.000 ruas nós vamos persistir e vamos buscar atingir até o dia 31 de dezembro de 2024. Sendo assim, a prefeitura que mais recapeou e recuperou ruas na cidade de Manaus na história. Prefeito, e hoje o senhor está como pré-candidato aqui, acredito que seja o melhor tratamento, pré-candidato à reeleição, inclusive. O senhor está falando sobre essa questão relacionada ao asfaltamento de ruas, e a gente tem ali por parte dos vereadores, principalmente da oposição, independentes, e uma reclamação da própria população, a falta de acesso à identificação dessas ruas, né? A gente não consegue ter isso dentro do site da Prefeitura de Manaus. Como o senhor pretende trabalhar a melhor transparência desses nomes de ruas que foram asfaltadas, para que a população possa também saber quando vai chegar o asfaltamento na casa dela, na rua dela? Nós temos um levantamento de distritos de obras, nós temos acho que 22 distritos de obras, com mais alguns distritos dentro da secretaria, a gente chega até 25. A gente detecta dentro desses distritos de obras as ruas que estão com maiores problemas, né? E a gente faz um levantamento para ver quais áreas que mais necessitam. Por exemplo, nesse momento, as áreas que estavam mais necessitando ali na Cidade de Deus, onde a gente deu ordem de serviço, o Monte das Oliveiras, a gente vai entrar agora em junho e julho, é um planejamento. A Zona Oeste, ali nós tínhamos o Parque Riachuelo, o Parque Solimões, o Campos Salles, estava em situação bem difícil. Nós já estamos trabalhando lá, já iniciamos o mês de maio, até o meio de junho a gente pretende concluir ali Parque São Pedro e assim a gente entrar para as outras áreas da cidade. Nós estamos assim, nesse momento, com aproximadamente 6 a 7 frentes, mas a nossa meta é chegar a 30 frentes de asfaltamento, até porque a gente não pode fazer um levantamento, um trabalho muito grande, porque ainda nós estamos no final do período das chuvas. A partir do momento que a gente chegar no verão amazônico, que nós estamos esperando agora para o mês de junho, com a chegada dos recursos, né, de investimentos para a cidade de Manaus, a gente vai trabalhar ainda mais para que a gente possa alcançar essa meta, porque aqui a gente tem um problema, a gente trabalha 6 meses com muita intensidade e outros 6 meses a gente tem que diminuir, porque senão você perde, você não tem nem como fazer, por exemplo, uma terraplenagem para poder colocar um asfalto numa rua, no ramal, porque você perde tudo com a chuva. Então nós temos essa dificuldade em função exatamente do nosso clima e da nossa diversidade com relação a essa questão climática, e isso acaba nos prejudicando com relação ao andamento das obras. Mas nós temos todo esse planejamento feito pelos distritos, e com relação às ruas, as ruas que já foram asfaltadas estão sim no site da prefeitura, lá no asfaltômetro. Eu posso depois mandar um link aqui para vocês divulgarem, tá bom? Eu queria até aproveitar, desculpa, Paulo, só para aproveitar uma questão, para não perder a deixa, prefeito. A gente tem algumas pessoas que reclamam conosco aqui, por exemplo, de bairros que são asfaltados, mas que acabam a rua daquela pessoa não sendo contemplada. Poxa, o asfalto veio aqui, passou, minha rua não foi contemplada. Um exemplo é o da nossa ouvinte Dani, e eu queria até aproveitar aqui essa oportunidade, porque a rua dela, a Edgar Quiné, no Monte Sinai, já está há um bom tempo sem ser asfaltada, e ela cobrou da gente várias vezes. A gente entrou em contato com a prefeitura, uma equipe iria lá, a gente recebeu essa resposta, e a nossa ouvinte continua falando, por exemplo, que não chegou asfalto lá, que está impraticável trafegar na via. Nós Aí eu estamos ali queria no só Manoa. juntar, Rafael, porque, por exemplo, existem os nomes das ruas asfaltadas no site que o senhor colocou, mas, por exemplo, minha mãe mora no Coroado. Ela foi informada pelo Distrito de Obras do Coroado que a rua Padre Francisco recebeu asfaltamento. Só que isso não consta no site da prefeitura, mas consta para o distrito. Então, há esse desencontro de informações. Os próprios vereadores foram fazer esse levantamento e não chegaram. Só acredita que isso está, aproveitando também a solicitação do nosso ouvinte, isso é um desencontro de informações relacionado ao distrito de obras, com a base da prefeitura. O que o senhor pode atribuir isso? Nós temos, por exemplo, o trabalho que é feito efetivamente pelo Distrito de Obras, e eles mesmos abastecem, né, as informações do site da prefeitura. Esse Distrito de Obras
prefeitura traz a informação para a secretaria, ela informa a prefeitura. Então, é preciso ver, checar, porque, como eu falei, são mais de 16 mil ruas na cidade de Manaus. Não é tarefa das mais fáceis. Então, a gente tentou colocar o sarrafo lá em cima para chegar nessa média de 10 mil ruas e nós vamos persistir em chegar. Com relação ao Vale do Sinai, nós estamos lá no Florestal, nós estamos no Manoa, no Monte Sinai e no Vale do Sinai. Certamente nós vamos chegar na rua da nossa ouvinte. Eu queria que depois de você me deixasse aqui informado para eu passar lá para colocar na programação. O senhor falou sobre falta de recursos para a Prefeitura de Manaus, e isso não é só a Prefeitura de Manaus. É importante lembrar que o governo do Amazonas fez empréstimos também, tem feito empréstimos, houve uma queda na arrecadação nacional, tanto no município como no estado, e a receita tributária é o coração, obviamente, de qualquer máquina pública. É muito importante ter esse aumento na arrecadação. E aí, quando a gente fala aumento na arrecadação, a gente fala em cobranças tributárias também. Em 2021, a Prefeitura de Manaus venceu uma luta judicial com a empresa Superterminais, que é do empresário de Gregório, num embate que durava mais de 10 anos. Inclusive, a sua gestão foi a que conseguiu apresentar os melhores argumentos para cobrar a empresa Superterminais de uma dívida tributária de 10 anos, que, segundo o levantamento de técnicos tributários, pode chegar aí a mais de 100 milhões. Como hoje está essa cobrança da empresa Superterminais? A informação que eu tenho, essa cobrança, ela estava no STJ, né? A Prefeitura ganhou em todas as instâncias, inclusive na nossa gestão, nós trabalhamos muito nisso. E há um mês atrás nós aprovamos a transação tributária, que você pode procurar o fisco, você pode procurar a prefeitura para que você possa negociar ou renegociar essas dívidas. Nós estamos em tratativas para que nós possamos acessar esse recurso, né, da forma mais rápida. A transação tributária tem sido assim um sucesso na nossa cidade. Ela tem assim um prazo de 2 meses, 3 meses, acredito, renovado por mais um mês, e nós temos conseguido alguns acordos que são homologados pela própria Justiça. Então, a própria lei aprovada da transação tributária nos dá oportunidade para a gente diminuir essas querelas, essas ações judiciais e fazer um encontro de contas ali, um entendimento, um acordo com o contribuinte que está em débito com o fisco. Então, eu acredito que muito provavelmente a gente possa ter sucesso nos próximos dias com relação a essa cobrança dos Superterminais. Uma ação que já dura aí mais de 10 anos, pelo que eu sei. Prefeito, eu queria saber daquele plano de governo que o senhor fez lá atrás, que levou o senhor a assumir o cargo de prefeito. Eu queria que o senhor avaliasse, dissesse agora para a gente o que o senhor conseguiu fazer do seu projeto, do seu plano de governo, e o que o senhor não vai conseguir concluir até as eleições, até o final desse ano. Vamos lá. Quando nós assumimos, nós tínhamos uma realidade, que era a questão da saúde básica. Nós tínhamos 42% da cidade de Manaus com cobertura de atenção primária, e a gente viu o que aconteceu com a nossa cidade na pandemia. Nós somos a cidade do mundo que mais sofreu com a pandemia. Hoje, obrigado pela pergunta, hoje Manaus já está com 84% de cobertura da atenção primária. A minha proposta lá, que era após 4 anos chegar a 70% da cidade de Manaus com cobertura. Só que a gente entendeu que a necessidade era avançar. E nós já estamos hoje com 84%. Eu estou com 26 novas UBSs, novas em reforma e ampliação para entregar nos próximos 2 meses. E aí a gente chega a 90% de cobertura da atenção primária na cidade de Manaus. Faço esse questionamento por quê? Porque nós precisamos de ter um entendimento de que é preciso se investir nas pessoas, na estrutura da prefeitura. Então, atenção primária, nós éramos uma das piores atenção primária do Brasil. Pela 7ª vez consecutiva, o Ministério da Saúde, que faz a aferição, que faz a medição dos serviços prestados pelos municípios brasileiros com relação à atenção primária, que é a responsabilidade da prefeitura, nós temos a melhor atenção primária do Brasil. Que isso não se confunda, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, com atenção média e alta complexidade. O CISREG não é administrado pela prefeitura. Hospital de média e alta complexidade, João Lúcio, 28 de agosto, Platão, não é administrado pela prefeitura. Nos serviços que são ofertados pela prefeitura em saúde, nós somos o melhor do Brasil. Nós dizíamos que queríamos melhorar o índice da educação. Rapidinho, antes que o senhor pule para a educação, eu só queria entender,
porque a gente recebe aqui dos nossos ouvintes algumas reclamações sobre as unidades básicas de saúde, falta de profissionais, falta de médicos, falta de materiais, de enfermeiros, unidades básicas de saúde que não estão funcionando no horário que deveria estar funcionando. Eu preciso que você me mostre essas informações pontuais que a gente está aí para corrigir. Quando nós assumimos, eu tive que fazer um concurso para 2.001 pessoas. Não adianta ter a estrutura se você não tem pessoal. 2.001 pessoas. Nós já chamamos praticamente quase todos. Nós conseguimos mais 256. Olha, quando nós assumimos, tinha mais de 110 UBSs que não tinham médicos. 110 a 120 UBS que não tinham médicos. Era um problema conseguir médicos. Eu aqui agradeço porque hoje nós temos 256 médicos pagos pelo Ministério da Saúde através do programa Mais Médicos. Chamamos os concursados e a gente ampliou bastante a oferta de serviço. Só que nós temos uma rede de mais de 220 unidades básicas de saúde. Um problema pontual aqui, outro ali, realmente ele vai acontecer. Mas os serviços oferecidos pela Prefeitura, eles são aferidos, atestados pelo Ministério da Saúde e nós temos os melhores serviços ofertados. Eu posso concluir, só na saúde, né? Não, pode... eu posso avançar, né? Pode. Na educação, nós alcançamos agora, há um mês atrás, a melhor nota da história da cidade de Manaus com relação à educação básica, que é o ensino primário, o ensino fundamental, que é o ensino da Prefeitura, responsável é a Prefeitura. Nós conseguimos dobrar as vagas em creches na cidade de Manaus. Eram 5.100. Eu tenho mais 3 creches para entregar agora no mês de junho, né? E a gente chega aí a 10.208 vagas ofertadas na cidade. Então, com isso, eu dobrei. Em 16 anos, se criaram 5.100 vagas de creche. Em 2 anos e meio, vou tirar a pandemia, nós estamos criando 5.104 vagas em creche. Eu disse que eu iria trabalhar a segurança pública para treinar, armar a Guarda Municipal. Hoje a Guarda Municipal está treinada, armada, um concurso público aí para que seja ampliado. Melhoraríamos a questão da cultura na nossa cidade. Hoje um dos serviços mais bem avaliados da Prefeitura, sem dúvida alguma, é a cultura. Melhoramos, por exemplo, a iluminação da cidade de Manaus, o transporte coletivo, que era uma luta. Hoje... Perfeito. Rapidinho, se o senhor me permite, desculpa interromper. Essa questão da cultura, o senhor sabe que tem um grande grupo de pessoas que critica, né, os seus investimentos em grandes eventos aqui na capital, em detrimento de outras áreas, enfim, de outras áreas, educação, saúde, né? Eu acho que tem muito mais gente que agradece, porque, inclusive, recebi pesquisa semana passada, um dos serviços mais bem avaliados da Prefeitura é em relação à cultura. Os eventos que a gente tem feito, o acesso das pessoas, a popularização do acesso à cultura, muitas pessoas que não têm recursos para poder ter acesso a esse tipo de eventos, a Prefeitura tem investido. É muito, por exemplo, os grandes eventos da Prefeitura, nós não gastamos R$1 dos recursos públicos com relação ao pagamento do cachê de artistas. Nós inovamos, nós temos o patrocínio, inclusive estamos lançando já na próxima semana alguns editais do próximo evento, que é o Sou Manaus. A nossa meta é fazer com que não se gaste R$1 da Prefeitura com o pagamento de cachê. A gente entra com a estrutura, no caso de som, palco, segurança, essas coisas que são necessárias. Com relação ao transporte coletivo, hoje a cidade de Manaus, nós vamos conseguir renovar a frota circulante, chegando os próximos ônibus, em aproximadamente 45%. Isso é um ganho muito grande para a cidade. Quando nós entramos em Manaus, tinha de 7% a 8% da frota circulante com ar-condicionado. Hoje, a cidade de Manaus tem a frota com o maior número de ar-condicionado proporcional do Brasil. A gente já está chegando a 42% dos ônibus da frota circulante com ar-condicionado. O Terminal 1, que foi entregue na minha gestão, mas não foi construído na minha gestão. Terminal 2, que foi reformado na nossa gestão. Estamos reformando o Terminal 3. Final de junho eu entrego o Terminal 7. Assim que finalizarmos o Terminal 3, nós vamos entrar para reformar o Terminal 4 e o Terminal 5. E assim a gente tem melhorado bastante a questão do transporte coletivo na cidade de Manaus. Essas eram as principais demandas que nós tínhamos na eleição passada. E nós temos, assim,
a certeza de que cumprimos quase tudo o que foi prometido, porém fizemos muito do que não foi prometido, nós conseguimos fazer também. Nós prometemos que chegaríamos a 70% de atenção primária, nós já estamos com 84%. Nós prometemos que melhoraríamos as vagas em creches, nós dobramos as vagas em creches. Nós prometemos que melhoraríamos a educação do ensino fundamental, do primeiro ao 9º ano, nós alcançamos a melhor nota da história da cidade de Manaus. Nós estamos com o maior programa habitacional da história da nossa cidade. Vamos fazer um bairro planejado. Eu não prometi, mas devido à grande necessidade, nós vamos fazer um bairro planejado, o primeiro bairro planejado, que nos próximos dias já vou dar ordem de serviço, mostrar o local. Nós temos 3.680 unidades habitacionais já licitadas para iniciar a construção. Nós estamos com o maior programa de regularização fundiária da história de Manaus. Também não prometi. Eu não prometi um bairro planejado. Então tem muita coisa que quando você assume, você vê a necessidade. Por exemplo, com relação às vossorocas, erosões, isso é um problema muito grande e a prefeitura que mais investiu em vossorocas fomos nós. Nós vamos fazer mais 15 ainda na cidade de Manaus. A gente salva a vida. Nós não prometemos monitorar a cidade com relação à questão de instalação de medidores pluviométricos. Nós estamos instalando 14. Nós vamos montar estações sísmicas, porque nós temos pessoas morando próximas a essas áreas. A nossa meta é chegar até 50. E aí a gente tem um cinturão de proteção na cidade de Manaus, coisas que a gente precisa avançar para uma cidade grande como é a cidade de Manaus. Prefeito, pode fazer, Gil. Não, pode. Não, eu ia aproveitar essa questão das obras, a questão das realizações que foram feitas, que eu estou destacando, e tem alguns questionamentos, por exemplo, que são feitos em relação ao que acontece na capital amazonense. Um desses questionamentos, por exemplo, é em relação ao centro aqui da cidade, né? A gente conversou em outras entrevistas sobre algumas dificuldades, alguns gargalos do centro que ainda persistem. Por exemplo, a gente vê muita gente ainda em situação de rua e, infelizmente, muita gente em situação de dependência química, consumindo drogas nas ruas do centro de Manaus. E aí as pessoas que estão comentando conosco aqui falam sobre essa questão da insegurança nesses locais de visitação, locais de circulação no centro da cidade, inclusive com vandalismo, por exemplo, na Praça da Matriz, na Praça da Saudade, situações de manutenção que eu entendo que há uma dificuldade muito grande, porque conserta quebra. Então, o que pode ser feito, e aí eu lhe pergunto em relação a esse restante de mandato, de primeiro mandato, ou numa eventual reeleição, qual é o planejamento para essa questão do centro da cidade de Manaus, para que nós tenhamos um centro como realmente cartão de visita, como o sorriso da cidade de Manaus, já que é por aqui que chegam, por exemplo, as pessoas que vêm dos cruzeiros para visitar o centro da cidade de Manaus. E aí um outro questionamento nessa questão da manutenção, as pessoas estão questionando, prefeito, a gente ouve notícias e recebe notícias de que milhões foram gastos em tinta, por exemplo, para ser aplicado na cidade de Manaus. Como explicar, então, essa questão de milhões em licitações com compra de tintas, sendo que há necessidade defendida pelo senhor, pela prefeitura, de mais empréstimos, por exemplo, em relação à prefeitura, esse último de 580 milhões, por exemplo? Vamos falar primeiro do centro, depois eu falo. Vamos falar sobre a questão da tinta, né? Nós reformamos 336 escolas, reformamos, ampliamos e construímos. Nós já reformamos bastante centros esportivos, quadras, ginásios cobertos, quase 100 unidades básicas de saúde. Os CRAs da prefeitura, quase 100% foram todos eles reformados. Com relação a as pessoas acham que essa tinta é para pintar o chão, aquelas praças que a gente utilizou. Essa tinta que nós estamos utilizando é de compensações, não estão nesse lote de tintas que foram adquiridos. O que acontece? Compensação, pessoas que fazem um serviço que tem que fazer a compensação, eles compram a tinta e doam para a prefeitura, e a gente acaba entrando no local, fazendo uma pintura de praças, de logradouros. Essa é a diferença que eu preciso que as pessoas entendam. Então nós precisamos ter essa ata de tintas para poder investir na reforma, para poder investir num investimento, numa praça, numa quadra, no ginásio. Tudo isso faz parte de uma prefeitura que tem 530 escolas, praticamente mais de 260 unidades de saúde, reformar os prédios da prefeitura. Então isso faz parte. Com relação ao centro, se você me permite, eu acredito que 90% das ruas do centro foram recapeadas, recuperadas. Agora nós estamos entrando aqui na parte central, ali na Marcílio Dias, na Doutor Moreira, a pedido também da ACA, do CDL, para que a gente possa fazer circular, pessoas ali naquela área. Quando não tem circulação, o centro fica abandonado. Mas nós conseguimos, por exemplo, acabar com a maior cracolândia do centro da cidade.
A maior Cracolândia ficava lá onde é o Mirante. Ali tinha mais de 110 pessoas morando dentro daquele prédio. Nós fizemos um trabalho que às vezes ele não é visto porque não é muito divulgado as ações positivas, né? Mas nós acabamos a maior Cracolândia do centro, que era exatamente ali. Ali vocês noticiavam pessoas que o corpo boiando no rio, pessoas que estavam lá em overdose dentro daquele prédio onde era a Seletra Amazon, aqui no início da 7 de setembro, e hoje é um dos principais cartões postais da cidade. Nós temos uma meta para o centro, são 5 metas. A primeira, atrair a população para o centro. Como atrair a população para o centro? Trazendo atrativos para o centro turístico. Nós fizemos um complexo turístico, que é o Casarão Tiago de Melo, Mirante Lúcio Almeida, fizemos ali o Largo da Ilha de São Vicente, e agora entregamos no domingo o Pier turístico da cidade de Manaus. Com isso, a gente atraiu o povo para o centro. Tem muita gente vindo para o centro sábado, domingo, coisa impensável há alguns anos atrás. Então, a nossa primeira meta é atrair o povo para o centro, nós conseguimos. A segunda meta é habitar o centro. Nós temos a meta de construir 275 moradias no centro da cidade de Manaus. E essas ações não foram prometidas por mim em campanha. São dentro da administração, quando você vê a necessidade, você precisa fazer investimento. Nós precisávamos resgatar o centro. Então, nunca se frequentou tanto o centro como está se frequentando hoje a população da cidade de Manaus, graças a um projeto da prefeitura. E a terceira meta é a gente atrair serviços para o centro. Ali onde é o prédio do Butziline, nossa intenção é fazer a parceria para construir ali um prédio de 4 andares, atraindo ali 4 secretarias da prefeitura, para que a gente possa oferecer serviços no centro. Então, das 5 metas, vamos lá. Primeira, atrair o povo para o centro. A segunda, habitar o centro. A terceira, trazer serviços para o centro. Tudo isso está dentro do nosso planejamento para que a gente possa melhorar a condição do centro da cidade de Manaus, né? Nós sabemos que tem muita coisa para ser feita, mas nós temos feito ações que têm ajudado bastante a resolver os problemas da cidade de Manaus. Nós temos muitas conquistas a serem ditas, como eu estou falando aqui, porém eu tenho a ciência e a consciência que é preciso se fazer muito trabalho para melhorar uma realidade de 355 anos de uma cidade que cresceu desordenadamente com relação às ocupações irregulares. Isso tem sido um problema, por exemplo, o déficit aqui é de 80% as ocupações na cidade de Manaus. O solo da cidade de Manaus foi ocupado de forma desordenada 80%. A gente está regularizando com o maior programa de regularização, que é o Manaus Legal. A nossa meta é entregar aí 16 mil títulos definitivos, fazer regularização. Estamos criando o plano de saneamento da cidade, o plano de microdenagem da cidade de Manaus, uma cidade de 2 milhões e 100 mil habitantes que não tem na sua história um plano. Você entra, ainda eram planilhas, por exemplo, a gente entrou nas secretarias e ainda era tudo com apontamento. Nós tivemos que, por exemplo, na assistência social, o nosso cadastro único era de 37%. Olha a quantidade de pessoas que estavam aí, que poderiam receber um benefício e não recebiam. Hoje nós estamos com 85%, porque nós reformamos os CRAs. Esse é um trabalho que não é muito divulgado, não é muito visto. Nós reformamos o CRAs, nós informatizamos os CRAs e assim a gente pôde fazer com que as pessoas tenham acesso a algum recurso para melhorar aí a sua condição de vida. Então, são ações bem pujantes que a prefeitura tem feito para melhorar a condição de vida da nossa cidade. Sabemos que tem muita coisa para ser feita, mas nós já realizamos já resolvemos alguns dos grandes problemas que nós enfrentamos na nossa gestão. Então, são 9h14, a gente vai encaminhando já para uma parte um pouco mais final. Eu ia te pedir, Rafael, não, eu ia estar com uma audiência aqui que dobrou. Eu ia até falar. A gente ficar mais um pouquinho com isso que eu ia pedir nesse momento. Pode, se for possível a gente fazer isso. Aproveitar, as pessoas querem saber. É que eu ia comentar justamente isso, né? Que a gente estica um pouco mais, porque tem bastante gente participando. Se permitir, é claro. Claro. A gente não sabe como está a agenda dele, os ouvintes precisam entender isso. Daqui a pouco isso. está no Nova Vitória inaugurando mais um prato do povo, mais 1.000 refeições por dia, lá no Grande Vitória, na verdade. Bom, a gente teve aqui o aval, então vamos que vamos. Então, Paulo e vamos lá. Dinheiro. Eu estou achando hoje o prefeito Davi Almeida muito tranquilo. Tranquilo, e eu não sei se é por causa da jornalista que está acompanhando ele ali, a Cris Silveira. A Cris é calma, serena e tranquila. É uma serenidade toda. Uma serenidade mas é importante porque durante o início do seu mandato, o senhor teve muita crítica da imprensa por não saber, de alguma forma, conceber
algumas questões relacionadas à sua gestão e não aceitar críticas. E, naturalmente, um gestor que está à frente de um mandato, um agente público, o vereador tem que saber lidar com isso, né? Eu acredito eu acredito que o senhor deva, em algum momento, obviamente, a gente está num processo, sempre nós aqui estamos aprendendo, o senhor deva estar aprendendo com isso, porque no início eu fui chamada assim de alguém muito parecido com o Eduardo Braga, no início do mandato dele. Eu não sei se você chegou a ouvir isso, mas a gente ouvia muito isso nos bastidores da política. E eu vejo o senhor hoje um pouco mais sereno. Aqui eu não estou puxando saco, não, eu estou falando a verdade, porque a gente está bombardeando ele aqui, ninguém está levantando a bola para ele bater. Paulo, olha os meus cabelos brancos, Paulo. Acredito, né? A gente vai aprendendo, a gente vai pode ser o amor também. Adquirindo o cabelo branco, a experiência, a vivência diária, né? Ela vai te trazendo aprendizados. Eu até quando erro, eu aprendo. Então, quando o homem se dispõe a corrigir seus erros, né? Existem momentos que eu poderia ter me comportado de forma diferente, falado diferente, e a palavra branda ela acalma, né? Você não pode responder com rispidez. Aconteceu alguns fatos comigo que me fizeram refletir. Poxa, eu sou um homem cristão, eu todo dia acordo 5 da manhã para orar, eu não posso agir dessa forma. Então, as coisas, por exemplo, espirituais que eu vivo, eu sou um homem cristão evangélico desde que nasci, me fazem ver que eu sou o espelho para as pessoas. Eu estou aqui diante de problemas a serem resolvidos. Quando a pessoa vem reclamar de algum problema, é que ela já não tem mais aonde chegar. Então, eu tenho que ouvir, ponderar e tentar solucionar. Então, essa questão de estar da forma... É a experiência. A experiência. Às vezes, o ímpeto te faz errar. Quando você responde com ímpeto, quando você responde assim, de uma forma mais ríspida, você acaba atraindo coisas negativas para você. Então, quando você pensa, quando você respira, quando você analisa uma palavra branda, uma palavra tranquila, ela acaba abrindo portas para você. Então, a condição que eu tenho hoje me fizeram chegar através desses cabelos brancos que estão aqui dos lados da minha cabeça, e a experiência te traz isso, né? O equilíbrio, te traz o domínio próprio. Então, você tem que trabalhar isso. E a minha questão cristã, a minha origem cristã, tem me ajudado bastante nisso, até porque eu ouço os mais velhos. Meu filho, não faz assim. Eu me consulto com pessoas mais experientes do que eu, e assim eu pude dar uma guinada, como você está falando. Foi perceptível o que ela falou, né? Então, tem até gente me chamando de Davizinho, paz e amor, mas eu aceito. Pois é, a gente espera que depois da eleição se mantenha assim. Mas olha, a gente tem um assunto muito complexo, delicado para falar, que foi a operação da Polícia Federal dentro da Prefeitura de Manaus, que está investigando os contratos, não só dessa gestão, mas também de gestões passadas que foram mantidas, principalmente na Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que envolve aí contratações de empresas de lixo em milhões de reais. Eu queria saber como que a Prefeitura está se defendendo das acusações da PF, do MPF, e como é que está a tramitação deste inquérito. Com relação a essa questão, a investigação era com relação à questão fiscal da empresa que presta serviço, uma empresa terceirizada. Não tem a ver com o contrato da Prefeitura. Tive uma questão de uma sonegação fiscal e chegou-se a essa conclusão, as pessoas foram arroladas. Mas são empresas que têm contratos, os contratos foram alvos. Sim, os contratos foram alvos. Inclusive, esses contratos, acredito que sejam em função de movimentações que foram feitas em gestões anteriores, e a operação foi feita na nossa gestão. Realmente era na nossa gestão que se desencadeou a operação. Todos os levantamentos foram feitos, os servidores que foram ouvidos foram lá exatamente para prestar os esclarecimentos com relação a esses contratos. Então, nada que desabone a conduta da Prefeitura ou de nenhum dos seus servidores. Caso chegue a alguma conclusão, nós vamos tomar providências para poder fazer o devido afastamento, caso exista a necessidade. Prefeito, um projeto que gerou grande polêmica recentemente foi o do reajuste dos professores, que foi enviado à Câmara Municipal com 1,25% de reajuste, o que gerou uma insatisfação muito grande, né, entre os profissionais da educação da rede municipal. A gente recebeu aqui no Band News Amazônia várias reclamações, críticas, né? Eu queria saber por que e como que o senhor pretende fazer, se o senhor pretende fazer diferente
se for reeleito. Eu- O senhor considera esse 1,25% uma falha? Não, eu preciso fazer a explicação, Jenny, olha lá. Nós mandamos uma lei para a Câmara mudando a questão da remuneração, né, da reposição salarial dos servidores. Atenção, professor, ouça o que eu vou falar aqui. Obrigado pela pergunta, Jenny. Então, em ano eleitoral, eu não posso dar aumento salarial do ano anterior. Então, esse não lembro de quanto aí. 1,25. 1,25, ele se referia aos 6 meses de julho a dezembro de 2023. Com mais 1,48 desse ano agora, de janeiro a junho desse ano, que é a data base que nós vamos dar, dá 3,69. É maior que o índice que estava lá. O índice que estava lá era o INPC, eu acredito. E eu mandei o aumento agora para a Câmara pelo IPCA, que é o índice mais favorável, professor. Então, o aumento do ano é de 3,69. A legislação eleitoral, ela só Não me pode permite... ultrapassar a inflação. Ela só me permite conceder a reposição inflacionária. Eu não posso dar ganho real. Mas eu fiz algo, fui além, porque eu pedi que a Câmara aprovasse o índice mais favorável ao professor. Na LDO estava previsto, eu não sei se era o INPC, que deu 3,48, e o IPCA, salvo engano, não sei, é um pelo outro, deu 3,69. Eu digo, olha, então pede autorização da Câmara para a gente dar para os professores o índice mais favorável. Então o aumento de um ano não foi de 1,26, foi de 3,69, o índice mais favorável. É o que eu posso dar em função das vedações eleitorais. Então, é o esclarecimento. Inclusive, a Prefeitura não deve data base para os seus servidores, não deve reposição salarial, estamos fazendo as progressões, 13º, 14º, bônus por causa, por exemplo, agora no mês de junho, nós vamos ter o resultado do IDEB nacional, né? Nós já tivemos o resultado por estado, por cidades. A cidade de Manaus alcançou a sua maior nota na história. A nossa expectativa é que a gente avance de 13º, nós possamos galgar algumas posições aí para frente, para estarmos entre as melhores da educação básica do Brasil. Isso tudo se faz também com a valorização do profissional da educação. Bom, a gente está num período de conjunturas políticas, o senhor lança hoje a sua pré-candidatura à reeleição, não tem como a gente não perguntar. Mas ele tá como pré-candidato, então não tem como não A perguntar, gente chega nesse assunto, né? não tem Chegou como a o gente não momento. perguntar, né, sobre essas questões, prefeito. E eu gostaria que você falasse... a gente pode ir se encaminhando aqui, mas não podia faltar. Bora, Rafael, bora. É bom falar. Como é que está o seu arco de alianças, o arco de alianças do senhor em relação a esse ano? O senhor permaneceu no Avante, houve toda uma especulação de mudança para outro partido, falou-se em PL, mas o senhor continuou no Avante. E aí tem como aliados, por exemplo, a gente observou e tem falado sobre isso, o senador Eduardo Braga, do MDB, o senador Omar Aziz, do PSD também. Como é que está a questão da composição do seu arco de alianças e essa questão do vice, que o senhor já anunciou uma data para falar? De repente, se quiser falar aqui, a gente aceita. Mas é um vice que deve ficar no Avante ou vir também desses aliados, como o MDB ou o PSD? Olha, nós devemos ter entre 5, 6, talvez 7 partidos aliados nessa jornada. Na eleição passada, eu tinha 52 segundos de tempo de TV. Hoje, nós já avançamos. Nós vamos ter aproximadamente aí 10 a 11 minutos de tempo de TV. 10 vezes mais do que nós tínhamos, né? Então, 5 minutos de manhã, 5 à tarde, isso requer muito trabalho a ser mostrado, e nós temos muito conteúdo para mostrar para a população da cidade de Manaus. Esses partidos, eles estão conosco, temos 252 candidatos a vereadores em todas as zonas da cidade de Manaus. O Avante confirmou há 3 semanas atrás no Congresso Nacional a indicação do meu nome para dar a oportunidade da população escolher de permanecer ou não. Então, hoje se faz o lançamento da minha pré-candidatura lá na minha casa, no Morro da Liberdade, na Rua José Chevalier, número 8. A casa é minha, mais de 25 anos que eu tenho essa casa. Eu não moro mais lá, mas eu estou sempre lá. Lá é minhas origens, lá de lá surgiram todas as minhas conquistas, as minhas vitórias. O início, a gênese foi lá na minha comunidade. Então, eu quero homenagear a minha comunidade, todas as periferias da cidade de Manaus, porque alguém de uma comunidade simples chegou à prefeitura de Manaus. Portanto, eu acredito a Deus e ao povo tudo que tenho. Então, hoje se faz um dia muito especial para mim, porque
pela primeira vez um prefeito eleito de periferia faz o lançamento de sua candidatura lá numa periferia, numa comunidade. Então eu quero premiar a todas essas pessoas que são engajadas em política na comunidade. Eu vou ter o apoio suficiente para poder mostrar à cidade de Manaus aquilo que a gente fez e aquilo que a gente pretende fazer pela nossa cidade. E o pontapé inicial, como você falou, é o dia de hoje. Eu quero agradecer os partidos aliados, ao MDB, ao PSD, ao DC, ao AGI, ao Avante e mais alguns 2 partidos que possam vir, e eu certamente vamos ter uma boa condição para disputar a eleição. O vice deve vir de um desses 2 partidos? O vice vai sair de um desses 5 ou 6 partidos, certamente, não tem como. Vão ser pessoas que estão ligadas dentre os aliados ali. Agora, pré-candidato, a gente está falando como pré-candidato. O pré-candidato a prefeito de Manaus, também, o Wilker Barreto, falou aqui conosco sobre o senhor, uma questão política que nos chamou a atenção. Uhum. E eu queria ouvi-lo sobre este assunto. Ele disse que o senhor foi um amigo ingrato em relação ao governador Wilson Lima, porque, segundo o Wilker Barreto, o senhor recebeu apoio em 2020, cobrou muito para receber apoio, para dar apoio em 2022, e agora o senhor e o Wilson Lima estão afastados, segundo o Wilker Barreto, por causa da sua ingratidão. Então, você acha um amigo ingrato? Eu acho que ele não está a par exatamente das circunstâncias, né? Primeiro que em 2020 eu não tive apoio. Meus partidos que me apoiaram... Não teve apoio do Wilson Lima em 2020? Em 2020, meu apoio foi do DEM, que era o vice do Marcos Rota. Ele está equivocado. A avaliação do candidato, ela não se configura verdadeira. DEM, PTC, PROS e Avante. Eu tinha 52 segundos de tempo de TV. Meu vice veio do DEM, que era o Marcos Rota. Então, está totalmente equivocada a análise dele. Em 2020, nós tínhamos uma aliança, indiquei o vice dele, e ele indicaria o meu vice na eleição agora, de 2024. Quando fomos conversar as circunstâncias as condições que ele impôs, eu não achei que seriam viáveis. Você pode falar as condições? Eu prefiro a gente não entrar nesse meio termo de questões pessoais, senão ficar apontando para o outro. Ele decidiu por uma candidatura própria, o governador, e eu me senti desobrigado em cumprir, aceitar a indicação de vice dele, já que ele indicou um candidato a prefeito do partido dele, ele que siga com a candidatura dele, seja feliz para lá, porém eu não desejo vitória, é óbvio que eu desejo para mim. Mas com relação à ingratidão, não, eu o apoiei. Agora eu estava esperando receber o apoio. Quem vai dizer se é ingrato, quem é ingrato ou não é a população. Eu não vou ficar apontando nada a ninguém. Quando o governador precisou, nós abraçamos a candidatura deles. Agora é a minha candidatura. Ele optou por apoiar um candidato do partido dele. Então eu fiquei desobrigado a receber a indicação de vice dele. Então, é isso que é exatamente o quadro que está desenhado, né? Nós o apoiamos, eu esperava esse apoio. O apoio não veio, eu não vou sair atirando, nem brigando, até porque meu compromisso com o governador foi por Manaus. Ele tem cumprido, tem o passe estudantil que a gente tem em parceria, alguns viadutos. E quando você começa a falar, a acusar, apontar, quando as pessoas não têm o que falar, não tem o que mostrar, não tem trabalho para apresentar, eles acabam criando polêmicas para poder serem notados. Então, o que eu tenho feito? Eu não ataco ninguém, não vou brigar com ninguém, eu vou falar de educação, vou falar de saúde, vou falar de infraestrutura, vou falar de cultura, de habitação, de regularização fundiária, porque é isso que a população quer. Precisa resolver os problemas das ruas, dos ônibus, e é isso que está colocado. O governador decidiu por lançar a candidatura própria, e me deixou à vontade para trabalhar uma aliança para escolher o vice, que o Rafael tanto está insistindo de eu falar aqui hoje, mas não vou falar hoje não, Rafael. Então, eu acredito que a análise dele foi equivocada, sem base, sem fundamento e sem conteúdo. Marcos Rota, só para... se eu pudesse escolher o vice, Marcos Rota, pronto. Se o Marcos Rota pudesse ser, seria ele novamente, que é um cara sensacional e fantástico. Mas vamos lá, Marcos Rota falou numa inauguração da Prefeitura de Manaus que semana passada grupo, semana passada que o grupo estava aberto
de braços abertos para o Wilson Lima. O senhor acredita que ainda possa haver uma reviravolta e essa união ocorrer ali perto da convenção em agosto, ou não? O senhor não acredita mais nisso? Veja bem, política, como diz, né, tudo é possível, né? Diz que boi voa, né? Diz que em política boi voa. Nós temos uma consolidação da nossa candidatura, né? Eu estou trabalhando com os partidos aliados, né? Nós temos um nome, temos bons números em relação à aprovação da gestão, bons números de intenção de voto, né? Todo apoio é bem-vindo. Eu não fecho a porta para nada. Eu não digo não tenho inimigos, eu não atiro em ninguém, não falo em ninguém, porque a política é o seguinte: hoje teu adversário pode ser o teu aliado de amanhã. Então, as possibilidades existem, não estou dizendo agora. Agora não, eu sou candidato, pré-candidato, estou buscando uma aliança com os partidos, já estou aliançado, em busca da indicação de um vice. Se eu pudesse escolher agora, seria o Marcos Rota, só que não pode, em função da vedação eleitoral. Porém, as conversas elas vão continuar. E eu vou a cada dia, a cada semana, a gente tem uma meta, a gente tem uma estratégia. Por exemplo, vou anunciar o vice no dia do aniversário da minha mãe, dia 31 de julho. Então, você já sabe o cronograma. Nós vamos anunciar, a nossa convenção é no dia 5 de agosto. Então, todo mundo já sabe. Nós temos um cronograma de organização que a gente não pode atropelar em função de possibilidade. Se tiver possibilidade de conversa, de entendimento, tudo bem. Senão, a gente segue o caminho. O Avante tem um caminho consolidado, né? Uma decisão, e eu acredito que é a população que vai decidir. Muito bem, são 9h32. A gente encerra então aqui a entrevista com o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que hoje lança oficialmente a pré-candidatura à reeleição em relação à prefeitura de Manaus. A gente agradece por gentilmente ter cedido o prefeito e pré-candidato parte do tempo para estar conosco. A gente entende a correria do dia a dia, então muito obrigado por estar conosco aqui, esclarecendo e prestando esclarecimentos, não para a gente aqui, mas para a população também, que acompanha aqui o Band News Amazônia, primeira edição. Obrigado, prefeito. Obrigado, Rafael. Obrigado, Paulo. Obrigado, Diane. Obrigado aos ouvintes internautas da Band News. Continue sintonizado em Difusora 97.3. Bom dia. Boa. 93.7. Eu confundi. Muito bem. A gente vai para o intervalo rapidamente aqui e daqui a pouco tem a continuidade do Band News Amazônia, primeira edição. Até já.